sobre a ansiedade. A segunda parte da ansiedade, a mensagem da ansiedade. E nesta noite desejamos falar um pouco sobre o medo. O que significa o medo, né? O medo também é uma das doenças terríveis que tem assolado a vida das pessoas na face da terra nestes últimos dias que nós estamos vivendo. Encontramos nesta palavra parece tão insignificante, mas nós encontramos nela um poder de destruição terrível, chamada medo. Agora é bom, queridos, que nós venhamos a entender que na palavra de Deus nós temos tanto o conhecimento das coisas ruins, como temos também o entendimento das coisas boas. Então, se há um veneno, há um antídoto. Se há uma coisa ruim, Deus preparou uma coisa boa. Deus preparou uma solução para o medo. E esta noite nós gostaríamos de repartir com você esta palavra. E este Salmo de número 34, verso 4 em diante, diz-nos que busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Livrou-me de todas as ansiedades que o medo tem trazido. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olhando para Deus, nós não seremos confundidos. Não vamos ter problema de vencer o medo. E também clamou este pobre, e o Senhor ouviu a oração a Deus. Falar com Deus, contar para Deus, dizer para Deus, na nossa oração, o que é que tem trazido, não é, estes medos ao nosso coração. E Ele ouviu e salvou de todas as suas angústias. As nossas angústias foram assistidas por Deus. O medo, irmãos, ele vem de uma palavra grega chamada phobos, que ela era uma divindade, não é, mitológica, capaz de causar um medo incontrolável nos seus adversários. E então ali os gregos usavam uns escudos, e nesses escudos eles colocavam então essa imagem do phobos. Botavam aquela imagem daquela divindade mitológica, né? Então, só aquela imagem nos escudos dos gregos já trazia um terror para a vida dos inimigos. Imagine, irmãos, esta palavra chamada medo, ela se identifica com esta imagem que é formada na vida das pessoas, nas nossas vidas. E o nosso inimigo hoje, ele trabalha trazendo para nós estas imagens que ele forma através da mídia, através das agressões, através dos enganos, através de mentiras e de outros veículos, não é? Hoje, por exemplo, se acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo aqui. É muito rápido, a tecnologia é muito rápida de um entendimento, e isso traz para nós imagens. E essas imagens se formam, não é, estes phobos que trazem para nós o medo. Por exemplo, né, nós sabemos de uma peste que existe em algum lugar, por exemplo, agora na região, mais para cima para o norte, né, estamos vendo agora um surto de sarampo terrível, matando pessoas, a seca, outras coisas mais que têm acontecido no mundo, e a gente fica sabendo logo em seguida.
a gente fica perplexo e não deixa de afetar, num certo sentido, não é? O medo. Tivemos há pouco tempo essa greve dos caminhoneiros, e aí já se formou aquela imagem, vai faltar tudo, e as pessoas começaram a correr para suprir, para tentar socorrer a sua situação. Essa é a imagem, queridos, desta divindade mitológica, entre aspas, para uma característica de falar sobre o medo. Então o medo ele é formado pelo nosso inimigo para apavorar, para nos enfraquecer e para nos tirar do foco, para nos tirar da mira, não é? Da verdade, da vitória, do alcance, das promessas e de tudo quanto Deus tem para mim e para você. Então esses medos, cada um de nós temos esses medos. Não é? Quando nós nascemos, nós já viemos, não é? Por estatística, por não é? Pesquisas, nós já nascemos com dois medos, não é? Medo do barulho e medo de cair, né? Nós já nascemos em cima destas fobias, né? Dessas crises que existem sobre o medo. E se passamos por determinadas coisas na nossa história, na nossa caminhada, no nosso caminho, nós vamos criando com o tempo outros medos. Existem medos, queridos, diversos, e os americanos eles fizeram uma análise e traduziram estas fobias e colocaram lá mais de 500 tipos de medos, né? Por exemplo, aracnofobia, medo de aranha, né? Claustrofobia, medo de ambientes fechados, gamafobia, medo de casamento. Até isso tem, meu Deus do céu, medo de casar, mas tem gente que tem medo de casar, né? Essa é uma coisa engraçada, mas são fobias. A gente vê às vezes tratando na vida de pessoas, né? Tem um jeito na vida, arrumar o caminho, acertar, né, os passos para servir a Deus, mas parece que a fobia pega e não tem jeito, né? Decidofobia, medo de tomar decisões. Androfobia, medo de homem. Imagine. Eclesiofobia, medo de igreja. Tem gente, irmãos, que tem medo de igreja como o diabo da cruz, né? E é assim. São fobias formadas na mente, as imagens que são formadas na cabeça das pessoas. Elas enxergam, não é? Muitas vezes pessoas nos olham para nós como cristão e tem aquela imagem, viu, ruim, ou até mesmo enxergam as coisas boas que o Espírito de Deus nos dá e o inimigo nelas trabalha de forma diferente, não é? Agrofobia, medo de altura. Aerofobia, medo de avião. Fobia social, medo de passar vergonha na frente de outros. E ali vai por diante uma lista muito grande. E outros medos, irmãos. Medo de dirigir, medo de animais, né? Ainda outros tipos de medos que são provocados, enfermidades na área patológica, na área clínica, que na realidade certos tipos de medo eles se tornam tão profundos que eles se tornam patológicos, enfermidades que se criam na vida das pessoas. E isso é tão forte, irmão, que ele trabalha paralelo com a ansiedade, trabalha paralelo, não é? Trazendo males para a vida das pessoas. E também o síndrome do pânico, não é? Que vem de um estresse, né, pós-traumático, através de traumas, e esses traumas, então, dentro de uma ascendência estressante na vida da pessoa, vem então a síndrome do pânico. As pessoas têm medo, queridos, medo, ou não podem ficar fechadas, ou não podem pegar um ambiente fechado, ou não podem, não é, determinadas coisas
não é? Barulho excessivo, outras não podem ficar no escuro, e assim por diante. Esta fobia, irmão, chamada este medo, ele é irracional. Ele traz o distúrbio de uma pessoa, da razão de uma pessoa. Essa pessoa fica descontrolada racionalmente, fica irracional. E isso não faz sentido ter medo. Não faz sentido nós termos medo para chegarmos numa situação assim. E na realidade não tem sentido realmente essas reações humanas que são criadas hoje por causa dos medos. Então provoca na pessoa reações e medo de circunstâncias adversas, como voar de avião, não é? Ter medo de animais e assim por diante. Vários tipos de reações. Tem pessoas que não podem enxergar uma aranha que já começa a gritar. Claro que não é muito bom, determinadas coisas, ou algumas reações com pessoas. Isto são medos. Quando nós passamos por processos de machucadura, nós temos medo. Eu fiquei 5 meses e meio me tratando da mordida de um cachorro, e 5 meses e meio ficou doendo o meu dedo, quase atorou o dedo de um lado para o outro, quase foi arrancado o dedo fora. Então levou 5 meses e meio sentindo dor. Então hoje olhar para um cachorro, eu já penso 2 vezes como é que é o negócio, por causa do sentido das reações traumáticas. Então tem pessoas que têm, por exemplo, passaram por um acidente, pessoas passaram por uma situação de uma traição, de um engano, de uma mentira, de uma calúnia, pessoas que foram enganadas. Isso tudo causa medos e também, gera-se em nós uma situação que, se não for curada, ela se agrava, com esse sentido do medo. Então é importante nós entendermos, queridos, que antes de nós buscarmos medicamentos, antes de nós buscarmos clínicas para tratar o estresse, para tratar, queridos, a depressão, para tratar medos, porque é necessário. Quando há certo tipo de situações, hoje é considerado, 2020, metade da população vai estar tendo problemas, ou teve problemas, ou vai estar passando por problemas de depressão. É gravíssimo. É verdade. Viu? Mais da metade dos leitos hospitalares hoje estão sendo usados por pessoas depressivas. Isso é muito forte, isso é muito, muito grave. Então, irmãos, isso existe sim. E são armas que Satanás tem feito para nos parar. Para parar a igreja. Para parar os crentes. Para parar a evangelização. Para parar a produtividade da igreja. Para parar a vida das pessoas, para que elas não continuem, não façam mais. Então são armas, essas fobias, estes fogos, que são na realidade essas caretas de Satanás que ele usa para as pessoas então não continuarem, não atravessarem, não vencerem isto. Agora é importante nós entendermos por que, irmão. Antes de nós buscarmos qualquer modalidade de terapia ou técnicas de relaxamento, bem como medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, é bom nós lembrarmos que, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos ter vitória. Glória a Deus. Capítulo 6 e 33 de Mateus: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus.
Às vezes eles nos param nos perguntando por que você é crente, por que você está na igreja? Porque eu estou vencendo, não é, as armadilhas de Satanás que ele tem preparado contra a família, contra a vida do casal, contra as vidas das pessoas e das pessoas que eu amo, inclusive das pessoas que eu amo. E uma pessoa que não vai na igreja, irmão, ela é uma pessoa que está, não é, fadada, ou o seu caminho será esse, o caminho de medos, o caminho de aflições internas e interiores. Por que você chega na casa de uma pessoa hoje, bate na porta e diz para ela: escuta, eu vim lhe trazer uma palavra de Jesus, não quero. Eu gostaria de lhe dizer algo bom, eu não quero. As pessoas evitam, elas se trancam, elas têm medo do novo, elas têm medo, não é, da bênção de Deus através da palavra de Deus. Isso é grave, queridos, sobre a vida e sobre a história das pessoas. Então, amados, se nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele nos livrará de qualquer medos ou qualquer ações destas fobias que venham nos assolar, que venham bater na nossa porta. E se olharmos para Ele, para Deus, Ele nos iluminará. Então este salmo ele fala forte sobre isso. Então nós entendemos que os medos eles vêm desde o nosso nascimento e depois eles vão aumentando conforme aquilo que nós vamos percebendo pelas situações da nossa criação, aonde nós fomos criados, quais foram os nossos pais, quais são as reações da informação e também da criação dos nossos pais conosco. O que os nossos pais nos ensinam a respeito, não é, da palavra de Deus e também das coisas de forma educada, correta e certa, para que isto venha produzir sobre mim uma criação correta. As reações que eu sinto, o que eu aprendi, são trazidas de berço, do relacionamento da minha casa, das coisas que eu enxergo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo, daquilo que eu sinto. Então eu vou crescendo dentro, digamos que eu vou crescendo dentro de um lar conturbado, cheio de problemas, pais brigando, não é? E separação e um monte de agressividade. Aquela criança vai nascendo, então vai crescendo, desenvolvendo em cima de medos, em cima de traumas, em cima de coisas que trazem para ela, então, não é, um acréscimo destes medos, destas informações. E muitos hoje, queridos, ainda conversava com algumas autoridades hoje dentro do município, e alguns deles mencionaram sobre a questão: nós estamos perplexos diante da formação da juventude hoje. Nós estamos perplexos diante do avanço das drogas no meio da nossa sociedade. E não temos o que fazer, não sabemos como fazer. E eles olharam para mim e me disseram: pastor, nós vemos esperança no trabalho da igreja. Mas por que não investem mais na igreja? Por que não trabalham mais na questão dos pastores e dos missionários? É tão restrito. Nós temos que trabalhar com filantropia, de graça, né? Pagamos para trabalhar, né? Quanto que as riquezas elas são despejadas, derramadas de caminhão, não é? E o homem na realidade não recebe cura através disso. Bastante dinheiro, propriedades, riquezas, mas dentro de casa famílias, não é, destruídas. Pessoas, queridos, trancadas dentro dos seus medos. Se saem para a rua, um assalto, não é? Vão até um banco, um roubo, vão até ali, não é? Pode passar por um acidente, medos. É importante nós falarmos sobre isto esta noite, queridos, para que você que está me ouvindo tome um sentido.
Tome uma reação positiva para vencer os teus medos e ajudar aqueles que estão com medo. Porque senão não haverá nenhum sentido nenhum pregarmos e ensinarmos. Então, amados, nós vamos crescendo com medo de trovão, medo de relâmpago, medo do escuro, medo da noite, medo de automóvel, medo de trem, medo de navio. E várias são as circunstâncias que nos apavoram, que nos assustam. E isso sem falar quando chegam as enfermidades, as doenças, as pestes, os problemas financeiros que trazem medo. Amados, quando nós falamos sobre medo, o medo ele traz a morte. E isso escraviza o homem. O homem fica com medo da morte. E a morte é uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa muito terrível. Porque a morte, existem duas mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física é a morte do corpo. A morte espiritual é a morte para Deus. Nós morremos para Deus. Não existimos mais para Deus. Então existem duas mortes. A palavra morte, no seu sentido, quer dizer separação. Nós somos separados. Se alguém morre da nossa família, não é separado de nós? Se eu venho a morrer, não vou deixar tudo e não vou me separar da minha família? Ou vou ficar continuando vivendo lá no cemitério? Morte é separação. Quando a pessoa morre, ela é separada dos seus entes queridos e de tudo que ela tem, daquilo que ela construiu, daquilo que ela fez. E mais, se ela está sem Cristo, ela está morta espiritualmente. Não tem mais vida, não tem salvação. E esta separação, então, agora, do espiritual, é uma separação de Deus. Separação, separados de Deus. Por isso que Jesus ele disse, queridos, aquele que crer, for batizado, será salvo. Crer, for batizado, será salvo. E aquele que não crê, já é condenado. Por quê? Porque ele não creu. Ele não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Então ele vai ser condenado. Ele vai ser separado de Deus. Você nunca escutou aquele versículo que fala que todos os homens foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado? Se existe uma coisa na face da terra que faz distinção entre Deus e o homem, é o pecado. O que é o pecado? O pecado é errar o caminho. O pecado é andar em desobediência. O pecado é não ouvir Deus. O pecado é não obedecer. O pecado é não entender o que Deus fala e o que Ele ensina. O pecado é seguir as próprias, direções humanas, esquecendo de Deus. Isso é pecado. Pecado é andar sem Deus. Não é? Dizia um rapaz que, num ônibus, que ele evangelizando, entregando folhetos, e naqueles folhetos entregou para um homem, e o homem disse: eu não quero isso aí, mas isso aqui é um folhetinho da palavra de Deus, o senhor não quer a palavra de Deus para a sua vida? E ele disse pro menino, pro rapaz, mas aonde fica o inferno? Já que tu fala de Deus, mas aonde fica o inferno? E aí ele parou, ficou pensando, ele também não sabia o que responder. Aonde que fica o inferno? E aí o Espírito Santo falou no ouvido dele e disse para ele: diga para ele que o inferno fica no fim de uma vida sem Deus. O inferno é no fim da vida de uma pessoa sem Deus. Ali fica o inferno. É bem fácil. É só não crer em Deus, não obedecer a Deus. E tudo isto, queridos, que eu estou falando, gera medos. Então os homens, eles vivem dentro de uma máscara
eles vivem dentro de uma falsa vida, porque eles têm medo de morrer, medo das aflições da terra, medo de tantas coisas que estão à sua volta, de perder o seu dinheiro, as suas propriedades, de perder aquilo que tem, vir uma catástrofe, um terremoto. Aqui no sul é mais difícil um pouco, mas de vez em quando vira os postes de ponta cabeça nos temporal aí, vira tudo que desmancha. Deus falando pela natureza e dizendo para os homens: olha, vocês têm que entender o caminho da salvação. Queridos, os medos estão aí e eles afligem aqueles que não obedecem a Deus. A mim não, a você também não, porque nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando na palavra, não é? Entregarmos a Deus o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos. Também, queridos, os medos dos brasileiros, 10 itens que são os maiores medos dos brasileiros. Isso é estatística. De ser assaltado, 59,8%. Segundo, perder um filho, um ente querido, 53%. Terceiro, descobrir que tem uma doença grave, 52% de pessoas entrevistadas têm medo de ter uma doença grave. Metade. Quarto, não conseguir pagar as contas, 43%, aflições financeiras, não poder sustentar sua família. Você sabia que a área financeira é uma das áreas que mais tem separado famílias, casais? Você acha que este assunto, queridos, é um assunto monótono? Pode ficar achando, mas ele é um assunto muito sério, que eu e você temos que acordar para a realidade e saber com que nós estamos lidando, com o que nós estamos enfrentando. E quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós conhecemos as armas para vencer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer, detectar onde estão os nossos inimigos. Detectando eles, nós vamos ter estratégia, nós vamos trabalhar na oração, nós vamos nos conscientizar para vencer o mal. Em quinto, sofrer um acidente de carro ou de avião, 37%. Perder o emprego, sexto, perder o emprego, 26,5%. 7, ter um ataque cardíaco, chamado AVC, acidente vascular cerebral. 26% das pessoas têm medo de ter um ataque cardíaco. Não se viu época em que está quase equilibrando 50% por 50%. As mulheres estão sendo atingidas, por também ataques cardíacos. E se você olhar, queridos, nas pesquisas, você vai ver que a idade antes era 40, 50 anos ali, para ter problema de coração. Agora não, vem para 30, 20 anos de idade. É terrível isso, mas é verdade. Você está preparado para ir para passar a eternidade com Deus? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? É só ficar com esses teus medos aí. Nós precisamos nos agarrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E vencer estes medos na oração, no nosso posicionamento com Deus. Eu vou ser crente de verdade. Não é uma farsa de cristão. Aleluia. Porque só assim que nós vamos vencer os medos. Amados, tem mais uma outra coisa. Um dos maiores problemas do medo está relacionado com a solidão. Não se viu tanto gente sós, solitárias. E muitas delas, queridos, elas ficam ansiadas. E quando chega na época do Natal, épocas festivas,
que tem um momento de lembrança de Cristo, não é? Da harmonia da família. Meu Deus do céu, pior a coisa. É assustadora. Porque as pessoas não têm mais as outras pessoas. Elas vivem uma vida solitária, gananciosa, soberba, altiva, não é? Avarenta, viu? Vivem, queridos, sem amor. Esse é o detalhe. Vivem sem o amor de Deus dentro da sua vida. E nós, como cristãos, queridos, parece que estamos entrando nesse mesmo barco furado. Mas o sangue de Jesus esta noite vai nos cobrir com a sua mão poderosa e nos dar vitória. Para nós vivermos uma vida de amor, queridos, e não deixarmos isso tomar conta do nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encher a nossa vida de amor fraternal, de amor pelas vidas, pelos corações das outras pessoas, e vamos vencer os nossos medos. Só assim nós vamos vencer. O medo de ficar só, irmão, está relacionado com o espírito do homem que se afastou de Deus e busca constantemente subterfúgios para preencher este vazio. É o que eu estava falando. O vazio da solidão está sem Deus, está sem paz, sem segurança, sem comunhão. O que é a igreja? A igreja é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar de nós termos comunhão com os outros, nós temos alegria espiritual pela palavra, nós cantarmos, adorarmos a Deus, louvarmos a Ele, sentirmos a Sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. É o lugar de nós adorarmos a Ele, que Ele nos livre destas coisas. Verdade, aleluia, glória a Deus. E não virmos, queridos, com o coração armado, com as mãos cheias de pedras. É verdade, Jesus. Mas desarmados. Glória a Deus. Vim com o coração aberto. Oh, glória a Deus. Aberto para perdoar, aberto para amar, aberto para servir, aberto para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É tão fácil, queridos. Aleluia. É o que Jesus disse para aquela mulher que foi pega no pleno ato de adultério. E aqueles homens trouxeram ela até Jesus e disseram: olha, a lei manda nós apedrejar ela. E Jesus diz então, se abaixa ali. A primeira ele fala para eles, não é? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Oh, glória. Atire a primeira pedra, para cumprir a lei. Mas quem estiver sem pecado. E Jesus se abaixou, ficou escrevendo. E de repente foram saindo de um a um. E não ficou ninguém. Aí Jesus olhou, perguntou para a mulher: cadê os teus acusadores? Foram embora. Sabe por que eles foram embora? Porque é mais fácil apedrejar. É mais fácil, queridos, criticar. É mais fácil falar mal dos outros. Meu Deus. Difícil, queridos, é ir chorar com aqueles que estão chorando. Levar uma palavra para aquele que está amargurado e triste, caído. Aquele que precisa do teu amor, da tua compreensão. E aí Deus tem que fazer umas reviravoltas de vez em quando e te colocar medos para te acordar, para te aprender a ser cristão, para te deixar, queridos, de ficar murmurando, te queixando, e levantar da onde você está e ir ao trabalho do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Servir a Ele, É, meu Deus. adorar a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. O medo, irmãos, né? O medo está nestes palácios construídos pelos homens. Bastante dinheiro, casas bonitas, né? Hoje é uma falsa aparência, mas dentro de casas destas, na terra, não é? A amargura, a tristeza e as dúvidas e os medos. Se você perguntar para estas pessoas
Você tem água? Você tem luz? Você tem sal? Eu creio que você vai ter uma resposta clara. Eu não sei o que é água para saciar a minha vida espiritual. Eu não sei o que é sal para temperar a minha vida espiritual. E eu não conheço a luz do mundo. Mas Jesus disse que aquele que segue a Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E vem então, queridos, a virada. Como mudar o medo para uma segurança, para uma confiança? Como mudar isso? Diz a palavra de Deus, irmãos, em Hebreus 2:15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à servidão. Você já imaginou? Você está passando por um processo, por um problema que já dura anos. Você já pensou? Está passando, gemendo tantos anos, gemendo com aquela situação que já ficou pós-traumática, agoniante, que você ora e diz: Deus, não tem solução. Mas vem o Espírito de Deus dizer através da boca deste profeta nesta noite: a tua dor vai terminar. Glória a Deus. O teu medo vai sair. Aleluia. Porque Deus vai entrar em causa pela tua justiça, para fazer justiça às coisas que Ele te prometeu. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. É Ele que te livra dos teus medos. O medo, Glória a Deus. não importa que seja o medo da morte. Quando a gente pensa em morte, a gente se lembra daquele homem de capuz, com aquela foice na mão. E é terrível quem se encontra com medo mesmo, com a morte. A morte é terrível. Ele é um demônio terrível. É verdade. Mas Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Até a morte tem medo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acerta a tua vida, querido. Oh, glória. Glória a Oh, meu Jesus. A morte vai passar de lado de você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ela não vai poder te levar, só os anjos, né? Outra coisa comprovada, queridos, é a religião, é a nossa fé. A nossa fé, o nosso conhecimento com Deus, a nossa experiência nas Escrituras, aquilo que nós ouvimos e conhecemos e entendemos. Isto, queridos, está comprovado, viu? Por várias áreas, tanto científicas, humanas, no entendimento, em estatísticas e de uma série de coisas que podem envolver as tecnologias humanas. Eu não quero falar sobre essas tantas coisas que só geram umas certas confusões na nossa cabeça. Mas de uma forma simples e direta, eu quero te dizer que o homem, ele sabe, ele compreende no meio da sociedade, só que ele não admite que é a igreja que bota sal no meio da terra, Glória a Deus. que é a igreja que coloca luz no meio da terra que está em escuridão, Aleluia. que é a igreja, a palavra de Deus, que traz paz. E por que o cristão não tem paz? Não tem luz e não tem sal? É verdade. Porque o cristão está acomodado. Ele está com seus medos, está acostumado com os seus medos, com as suas aflições, e está lá, paradinho. Mas esta noite, Deus está mexendo contigo. Amém. Aleluia. Deus está falando contigo através desta palavra, para você não ter mais medo, Aleluia. para você se agarrar com a tua fé e o teu coração no Senhor, e Ele vai fazer estes medos saírem para fora, porque eles não nos pertencem, eles não são nossos, eles são deste mundo, são das coisas deste mundo, são de pessoas que estão no pecado, É verdade. e não de nós. Glória a Deus. Nós somos atingidos, é verdade. Oh, meu Deus. Nós somos atingidos.
influenciados pelas pessoas que nos voltam, que nos rodeiam, pessoas da família, no trabalho, no ônibus, por onde nós andamos, no comércio. Nós somos afligidos por ações dos homens. Vamos distinguir estas coisas? Amém. Vamos separar estas coisas, aprender a separar estas coisas? Vamos entender como é discernir isto? Jesus venceu a morte, irmão. Nós não precisamos ter medo da morte. Jesus, ele foi morto, mas ele está vivo. Você já ouviu falar que Jesus deixou o sepulcro? Aleluia! Quantos ouviram que Jesus deixou o sepulcro? Ele está vivo à destra de Deus, todo-poderoso, intercedendo pelos santos. Ele está olhando para mim e para você esta noite. Amém. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Aleluia. Lança sobre ele os teus problemas, lança sobre ele os teus medos. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu vou enfrentar esse problema aqui. Tem, não é? Dorme comigo, acorda comigo, passa o dia comigo. Sabe como é que nós vamos vencer ele? Quando nós detectamos o nosso problema e o nosso medo e enfrentamos ele. E começamos a dizer para ele: você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Porque eu não vou mais viver uma vida com medo. Glória a Deus. Com medo que eu não vou pagar a conta, com medo que eu vou morrer desta enfermidade, com medo, não é, dos problemas e das circunstâncias que me rodeiam, de alguma peste, de alguma coisa que pode vir sobre a minha vida. Medo de morrer, poder ir para o inferno. Mas para isso tem o perdão. Pedir perdão e arrumar a sua vida. Aí, arrumando a vida, vivendo uma vida com Deus, nós vamos viver com Ele. Aleluia. Apocalipse 1:18, irmãos: e o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Jesus dizendo através de João: e tenho as chaves da morte e do inferno. Está nas mãos de Jesus a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Também, João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, e crê naquele que me enviou. Você crê que Deus enviou Jesus para uma missão aqui na terra, para nos salvar, trazer a palavra de Deus ao nosso coração? Quantos creem? Eu creio. E crê naquele que o enviou. Temos que entender: o nosso Pai Celestial, Amém. Glória a Deus. por amor, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele não tem esquecido e não vai esquecer de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então aquele que crê, ele vai ter, não é, a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Porque para o cristão, irmão, não existe segunda morte. Você sabia disso? Para o cristão não tem segunda morte. O cristão não precisa ter problema com ter medo de morrer. Porque o cristão, ele aceitando a Cristo como seu Salvador, pedindo perdão dos seus pecados, e tendo o seu nome escrito no livro da vida, ele não tem problema com a morte. Glória a Deus. Porque a morte é a separação. Pode morrer fisicamente, mas espiritualmente não. Porque os anjos de Deus tomam o seu espírito e levam para Deus. Glória a Deus. Ele não vai ser separado de Deus. Quem tem o nome escrito no livro da vida não é separado de Deus. Aleluia. E quem não é separado de Deus não precisa ter medo da morte. Glória a Deus.
Claro que a gente fala assim, não é? Eu gosto muito do céu, eu quero morar com Jesus no céu, né? Mas quando passa por um problema que tem que, não é, enfrentar a morte, né? Ele não quer ir para o céu, né? Não quer ir porque é agarrado nas coisas daqui. Mas é assim mesmo. Mas que não tem problema com a eternidade, não tem. 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Prestem atenção, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Eu vou repetir de novo, acho que vocês não entenderam. Porque nós amamos os irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro valor de amar. Se nós estamos hoje na igreja, estamos servindo a Deus, é porque nós amamos. Amém. Nós estamos aqui porque nós estamos praticando o amor. Glória a Deus. Nós estamos vencendo a nós mesmos para praticarmos o amor. Por isso nós vencemos a morte. Vocês entendem como faz importância sermos cristãos? Porque quando nós somos cristãos, irmão, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos a igreja. E o Senhor, então, Ele nos dá a vida. Ele nos dá a vida. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aqui tem um ponto, depois vem: quem não ama o seu irmão permanece na morte. Você viu que coisa? Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Você quer ir para o inferno? Brigue com as pessoas, xingue as pessoas, não perdoe as pessoas. Aí você vai para o inferno. Alguém podia dizer para mim: mas pastor, tem tanta gente na minha volta que me xinga, que faz isso, que faz aquele outro, que me engana, que mente contra mim, que diz tanta coisa, faz maldade contra mim. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vocês têm que amar até os inimigos de vocês. Glória a Deus. Ah, Senhor, mas esse é um discurso muito duro. Eu não tenho condições de fazer isso, Senhor. Vai ser muito difícil entrar no reino dos céus. Aí Jesus disse para eles, para os discípulos: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Oh, glória a Deus. É possível sim Deus tirar esse medo de você. É possível sim Deus tirar, queridos, estas coisas do teu coração. É possível Deus encher você de amor e de perdão. Glória a Deus. É possível Deus transformar o meu e o teu coração para amarmos os nossos inimigos, orarmos por eles. Amém, Jesus. Por quê? Por que Jesus ensinou isso? Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela tem rancor, tem ódio, ela dorme com aquela pessoa, ela acorda com aquela pessoa, ela acorda com aquele problema, ela vive com aquele problema. E a pessoa que perdoa, ela esquece. Perdão é esquecimento. Perdão é esquecimento. Perdão é esquecimento. Glória a Deus. Você perdoou? É cura pra Esqueça. alma. Esqueça. Nunca mais fale sobre isso. Glória a Deus. Você perdoou o teu irmão? Perdoa a tua irmã? Perdoa a tua família? Esqueça. Não atire mais na cara. Não fale mais isso. Perdoe. Forte, né? Glória a Deus. Mas o Senhor está no meio deste lugar, né? Oh, Está glória a no Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Apocalipse 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E pela palavra do seu testemunho. Aleluia. Aleluia. E não amar as suas vidas até a morte. Por que será? Porque eles viram em Jesus
Eles enxergaram Jesus, eles caminharam com Jesus, eles viram o que Jesus fez por eles. Jesus se tornou maldito para perdoar-nos, está trazendo perdão para nós. Ele se tornou escárnio entre as nações. O Filho de Deus, era eu que precisava ter morrido no lugar de Jesus, não Jesus por mim. Ele foi o nosso exemplo. Nós temos um exemplo. Nós temos a quem seguir. O Filho de Deus, Jesus. E Ele está aqui esta noite. Ele está falando contigo esta noite, para você aprender algumas coisas diferentes. Aleluia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Todas as lágrimas minhas e tuas serão enxugadas. Essa é a promessa dele para mim e para você. E não haverá mais morte. Glória a Deus. Jesus já venceu esse temor da morte, esses medos da morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O medo não vai mais fazer parte da sua vida. Eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Você vai embora para casa, e esta semana você se apalpe, você sinta, você procure, porque você já está curado pelo poder da palavra. Aleluia. Esse medo não vai te incomodar mais, ele não vai te perturbar o teu sono de noite. Ele já está indo embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma festa nos céus esta noite. Medos, queridos, tantos medos, tantas coisas terríveis sobre a vida da pessoa, mas o Senhor nos deixa a sua palavra. Tiago 4:14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, no dia de amanhã, e deixa de viver hoje, deixa de amar hoje, deixa de servir hoje, deixa de fazer as coisas certas hoje, só pensando no amanhã. Mas nós precisamos ter um temor de Deus na nossa vida, mesmo diante dos desafios. Jeremias 8:20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Feitas nas plantações, no ano que passou da nossa vida, e a gente não se sente salvo. Mas o Senhor fala conosco nesta noite de forma clara. Em Tiago 4:13 diz: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Planos e mais planos. É importante. Nós temos que ter expectativa, projetos na nossa vida, trabalharmos para vivermos 100 anos, mas esperarmos Jesus hoje. Esta é a mensagem. Aleluia. Nós precisamos esperar Jesus hoje, agora, e acertarmos a nossa vida agora. Nós temos que ter projetos, nós temos que trabalhar, nós temos que nos levantar, nós temos que ir à batalha da conquista, porque senão nós não vamos chegar em nada, em lugar algum. Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem. Quanta coisa tem lá dentro do meu coração, sonhos, pensamentos, ideais. Porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém. Glória a Deus. É Ele que vai dizer a última palavra. Amém. Glória a Deus. E se você confiar nele, Ele vai te dirigir. Glória a Deus. Então pare de se debater.
Confie nele. Entrega o teu caminho a ele. Confia nele. Amém, Jesus. Com quem você está brigando? Ah, estou brigando com fulano. Eu estou brigando com este problema. Eu estou brigando com este medo. Eu estou brigando com esta situação. Pare de brigar. Entregue para Deus. Amém, Jesus. Confia a Deus, que Deus então vai mudar tudo. Por quê, irmãos? Jesus, ele já venceu isso por nós. Ele já venceu tudo isso por nós, pela nossa vida. E traz-nos a ilustração, queridos, de Abraão. Abraão, irmãos, ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, diz o texto, sendo chamado por Deus, Abraão, sai desta tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o texto diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Ele obedeceu a quem? A Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça a sua voz. Obedeça o que Ele tem te orientado. Busque na oração, porque Ele não vai te colocar no caminho errado. Amém. Ele vai te colocar no lugar certo, no momento certo, numa posição certa, num caminho certo. Amém, Jesus. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém podia parar Abraão na estrada e perguntar para ele: para onde tu está indo, Abraão? Olha, eu não sei. E alguém podia olhar para ele e dizer: mas tu está maluco, rapaz? Tu está indo para um lugar que tu não sabe. Mas Abraão disse: não, eu estou obedecendo a Deus. Irmão, vamos parar de nos debater e obedecer a Deus. Para onde você está indo? Estou obedecendo a Deus. Eu vou servindo a Deus, eu vou amando a Deus, eu vou amando os meus irmãos, eu vou servindo a igreja, eu vou continuando caminhando, e Deus vai me dar graça para chegar no final. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vai caminhando, Amém, Jesus. vai caminhando, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. E a palavra de Deus nos garante em Salmo 119 e 92, se a tua lei não for toda a minha recriação, dizia o salmista. A lei do Senhor era a sua recriação, era a sua satisfação, era a sua alegria, era o seu gozo que ele sentia. A lei de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus. Você está me suportando porque você ama a palavra de Deus. Se não fosse isso, há muito que pereceria na minha aflição. Viu como a diferença? Malaquias 3:18. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Glória a Deus. Tem diferença na vida do crente, sim, irmão. Nós vamos ser vencedores, vamos continuar vencendo. O Senhor vai continuar abençoando a nossa caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Vai em frente sem medo, meu irmão, Glória a Deus. porque tu tens promessa. Meu Deus. No Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe por que este texto fala sobre lâmpada para os meus pés? Porque eles carregavam aqueles lampião e seguravam na mão, e a lâmpada ficava perto dos pés. Então quando ele ia caminhando, ia iluminando perto dos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus vai nos iluminar, queridos. Continue acreditando, colocando ela na sua vida. E luz para o meu caminho. 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. A paz está com quem ama a lei de Deus. A paz está aonde está a lei de Deus. Está a paz. E para eles não há tropeço. Que linda a palavra de Deus. Por que
eles viram em Jesus. Eles enxergaram Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles viram o que Jesus fez por eles. Jesus se tornou maldito para perdoar-nos. Está trazendo perdão para nós. Ele se tornou escárnio entre as nações. O Filho de Deus. Era eu que precisava ter morrido no lugar de Jesus, não Jesus por mim. Ele foi o nosso exemplo. Nós temos um exemplo. Nós temos a quem seguir. O Filho de Deus, Jesus. E Ele está aqui esta noite. Ele está falando contigo esta noite, para você aprender algumas coisas diferentes. Aleluia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Todas as lágrimas minhas e tuas serão enxugadas. Essa é a promessa dele para mim e para você. E não haverá mais morte. Glória a Deus. Jesus já venceu esse temor da morte, esses medos da morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O medo não vai mais fazer parte da sua vida. Eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Você vai embora para casa. E esta semana você se apalpe. Você sinta. Você procure. Porque você já está curado pelo poder da palavra. Aleluia. Esse medo não vai te incomodar mais. Ele não vai te perturbar o teu sono de noite. Ele já está indo embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma festa nos céus esta noite. Medos, queridos. Tantos medos, tantas coisas terríveis sobre a vida da pessoa. Mas o Senhor nos deixa a sua palavra. Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, no dia de amanhã, e deixa de viver hoje, deixa de amar hoje, deixa de servir hoje, deixa de fazer as coisas certas hoje, só pensando no amanhã. Mas nós precisamos ter um temor de Deus na nossa vida, mesmo diante dos desafios. Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Parece que o tempo das colheitas, nas plantações, no ano que passou da nossa vida, e a gente não se sente salvo. Mas o Senhor fala conosco nesta noite de forma clara. Em Tiago 4:13 diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Planos e mais planos. É importante. Nós temos que ter expectativa, projetos na nossa vida, trabalharmos para vivermos 100 anos, mas esperarmos Jesus hoje. Esta é a mensagem. Aleluia. Nós precisamos esperar Jesus hoje, agora, e acertarmos a nossa vida agora. Nós temos que ter projetos, nós temos que trabalhar, nós temos que nos levantar, nós temos que ir à batalha da conquista, porque senão nós não vamos chegar em nada, em lugar algum. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem. Quanta coisa tem lá dentro do meu coração, sonhos, pensamentos, ideais. Porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém. Glória a Deus. É Ele que vai dizer a última palavra. Amém. Glória a Deus. E se você confiar nele, Ele vai te dirigir.
Então pare de se debater. Confie nele. Entrega o teu caminho a ele. Confia nele. Amém, Jesus. Com quem você está brigando? Ah, estou brigando com fulano. Eu estou brigando com este problema. Eu estou brigando com este medo. Eu estou brigando com esta situação. Pare de brigar. Entregue para Deus. Amém, Jesus. Confia a Deus, que Deus então vai mudar tudo. Por quê, irmãos? Jesus, ele já venceu isso por nós. Ele já venceu tudo isso por nós, pela nossa vida. E traz-nos a ilustração, queridos, de Abraão. Abraão, irmãos, ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, diz o texto, sendo chamado por Deus, Abraão, sai desta tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o texto diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Ele obedeceu a quem? A Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça a sua voz. Obedeça o que ele tem te orientado. Busque na oração, porque ele não vai te colocar no caminho errado. Amém. Ele vai te colocar no lugar certo, no momento certo, numa posição certa, num caminho certo. Amém, Jesus. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém podia parar Abraão na estrada e perguntar para ele: para onde tu está indo, Abraão? Olha, eu não sei. E alguém podia olhar para ele e dizer: mas tu está maluco, rapaz? Tu está indo para um lugar que tu não sabe. Mas Abraão disse: não, eu estou obedecendo a Deus. Irmão, vamos parar de nos debater e obedecer a Deus. Para onde você está indo? Estou obedecendo a Deus. Eu vou servindo a Deus, eu vou amando a Deus, eu vou amando os meus irmãos, eu vou servindo a igreja, eu vou continuando caminhando, e Deus vai me dar graça para chegar no final. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vai caminhando, Amém, Jesus. vai caminhando, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém, Jesus. 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. Amém, Jesus. A paz está com quem ama a lei de Deus. A paz está aonde está a lei de Deus? Está a paz. E para eles não há tropeço. Que linda a palavra de Deus. E para encerrar, João na ilha de Pátimos, irmão. Ele foi exilado numa ilha, depois de ter sendo lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. O azeite não fez nada para ele, porque ele saltou de dentro daquele caldeirão, bem inteirinho, bem vivo e bem tranquilo. E aí disseram: então nós vamos te lançar lá no meio das feras, lá na ilha de Patmos. Era uma ilha, e lá havia feras, e lá havia muita coisa para destruir a vida do homem. E João lá naquela ilha, parece que tomado por alguns medos, parece que tomado por algumas aflições, perguntando para Deus: e agora, Senhor? E agora o que vai ser na minha vida? Você pode pensar nesta noite, pensando sobre os medos. E agora o que vai ser da minha vida? Com esse medo que eu tenho. E olha que tem medo de tudo quanto é jeito, né? E lá estava João. E de repente João, orando a Deus, diz-nos o texto, Apocalipse 1, verso 11 em diante: e ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: eu sou o Alfa, que é o princípio, e o Ômega, que é o fim, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às
7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E diz-nos, queridos, que ele ali, tomado por esse sentimento, ele diz, queridos, que se assustou. Mas quem é que está falando comigo para me escrever o que vai ser revelado para mim, para levar para as igrejas? Aleluia. Glória a Deus. Deus está tirando esses teus medos para você poder ir de igreja em igreja, dar testemunho. Aleluia. Glória. Por onde tu passares, pelos lares, pelas famílias, pelas casas, por onde tu colocar as plantas dos teus pés, tu vais dar testemunho. E diz que virei-me para ver quem falava comigo. João, aleluia, se virou para ver quem é que estava falando com ele. Era Deus que estava falando com João na ilha de Patmos, no meio da sua solidão, no meio do seu medo, no meio das suas aflições, das suas dificuldades. Era Deus falando com ele: eu estou contigo, João, tu não estás sozinho nesta ilha. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Tu não estás sozinho nesse problema que tu estás enfrentando, não. Glória a Deus. Deus estava falando com ele, está falando contigo esta noite. Amém. Tu não estás sozinho. Glória a Jesus. Glória. Ele fala na tua vida. Amém, Jesus. Eu creio. Aleluia. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Simbolizava 7 igrejas. Simbolizava o castiçal que estava no tabernáculo, aonde tinha as lâmpadas que eram alimentadas e tinha luz sobre aquele candelabro. A igreja, ela tem esse símbolo. Glória a Deus. Parece que eu vejo Deus falando com João, dizendo: João, tu vai dar muito testemunho na minha igreja, João. Tu vai sair desta ilha, e o Senhor está falando contigo. Você vai sair desse medo e desta circunstância que está assolando a tua vida. Amém, Jesus. E você vai ver a luz da igreja. Você vai ver aquilo que está de belo sobre a igreja do Senhor. Tu vai te alegrar. Isso vai passar. E diz então no versículo seguinte: a presença de Deus então começa a tirar o medo do coração de João. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Era Jesus que estava ali, queridos, entre aquele castiçal, naquela visão e naquela revelação, se mostrando para João. Ele está se mostrando para você nesta noite que ele continua sendo o dono da igreja, Amém. o Senhor da tua vida, aquele que você acreditou e aceitou a Ele, aquele que você fez confissão de fé quando você desceu as águas, Amém, Jesus. aquele que escuta a minha voz e a sua na nossa oração. Glória a Jesus. E um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Oh, que lindo Jesus! E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca. Imagine, cabelos brancos como a lã branca. E aquele ser que estava na frente de João. E João enxergava então Jesus e enxergava os castiçais. Aleluia, aleluia. Você vai enxergar as coisas celestiais na sua vida. Você vai enxergar as coisas de Deus na tua frente. Deus vai te mostrar como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Imagine, queridos, você olhar para aquele ser tão diferente, Cristo, Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. E diz o texto: e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Que lindo Jesus!
e a sua voz como a voz de muitas águas. Você já viu o barulho das águas? Os barulhos que se faz as águas? Você já escutou o barulho dos trovões quando cortam os céus? Pois é. E as águas? A sua voz era como as águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas na sua destra. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Num sol causticante do meio-dia. Olhe para o sol. Fique olhando para o sol. Comece a observar o sol. Se você não vai ficar ofuscado. Assim era o que João estava vendo na ilha de Patmos, no meio dos seus medos, no meio das suas aflições, mas agora estava ali o sentido da igreja, e estava o dono da igreja lhe dizendo, lhe falando e confortando o seu coração. E ele diz, não é? E ele diz para João todas estas coisas. E diz-nos no versículo 17: eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Que lindo! João caiu como morto e diz que ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, a sua proteção. O Senhor Jesus estava colocando a sua mão sobre João. O Senhor Jesus esta noite está colocando a mão sobre a vida de alguém aqui. Aleluia. Aleluia. Está colocando a sua mão porque Ele sabe que esta noite é a noite que você precisa desta vitória. Aleluia. Que é hoje. Glória a Deus. Que é agora o momento que Ele precisa colocar a sua mão sobre você. Ele sabia que João precisava. Aleluia. Ele sabia que João precisava. Aleluia. E sabe o que ele disse para João? João, não temas. Não temas. Não temas. Não tenha mais medo. Eu estou aqui, João. Eu sou o primeiro e sou o último. Ele estava confortando o coração de João. E ele conforta o teu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Olhe comigo esta oração. Glória a Deus. Olhe comigo uma oração a Deus. Depois nós vamos orar todos juntos. Olhe comigo e diga ao Senhor nesta noite em oração. Diga para Deus. Repita o que eu vou falar. Se você quiser me acompanhar. Ninguém é obrigado. Mas se você desejar, ore comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero trazer ao altar todos os meus medos. Os medos e aflições, dos meus problemas financeiros, dos meus problemas de enfermidade, dos meus problemas de atritos, problemas com o perdão, intrigas na família, problemas na área de trabalho, na região onde moro, em situações em que eu estou vivendo, e isso tem me causado medo. Eu tenho vivido inseguro, tenho vivido insegura. Mas esta noite eu quero deixar diante do teu altar todos os meus medos e te pedir perdão, Senhor, porque eu sei que como tu estavas com João na ilha de Patmos, tu estás comigo nesta noite. Me perdoa, me cobre no teu sangue. Eu quero sair e seguir a minha caminhada vitorioso, vitoriosa, sem medo, perdoado, lavado no teu sangue, com a grande esperança e todas as promessas
que tu tens sobre a tua palavra para a minha vida. Amém?